Êxodo capítulo 14, verso 15, diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Louvado seja Deus. Irmãos, a mensagem de hoje tem como tema: o que nos faz parar? Talvez você já começou algum plano, começou algum projeto, algum propósito no seu coração, você foi e se empenhou com alegria, com força, com garra, só que de repente você se desanimou, de repente você parou, de repente você se sentiu desmotivado, às vezes até na nossa fé, na nossa comunhão com Deus. Começamos bem, com aquele amor, com aquele desejo ardente em nosso coração de servir ao Senhor, de estar na casa de Deus, de ler a Bíblia, de orar. E de repente esfriamos, paramos. Moisés estava parado diante daquele mar. Mas Deus disse: Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora a pergunta é: o que é que nos faz parar? O que fez Moisés e aquele povo parar naquele momento? Nós veremos aqui pelo menos duas coisas. A primeira são as adversidades. Se você puder, leia depois, no mesmo capítulo, os versículos 9 e o versículo 10. Você vai perceber que quando eles estavam acampados de frente ao mar, eles notaram que os soldados egípcios estavam atrás deles. Então diante deles estava o mar, e por trás os egípcios. Eles estavam encurralados. Quantas são as vezes, irmãos, que nós começamos a fazer algo? Nós propomos em nosso coração: olha, eu vou fazer isso. Só que parece que tudo conspira para o nosso insucesso. Parece que tudo se volta para que nada dê certo. Parece que muito mais influências negativas para nos fazer parar nós temos do que influências positivas para nos fazer continuar. E essa é uma grande realidade. Parece que as ondas desse mar, parece que os ventos dessa tempestade são muito mais fortes do que a voz de Deus em nosso coração. Mas em segundo lugar, são as más influências. Se você analisar os versículos 11 e 12, você vai perceber que Moisés estava diante de um povo que somente murmurava, só reclamava. E a murmuração é sinal de uma coisa chamada incredulidade, que é como se fosse um câncer na alma. Talvez você conheça alguma pessoa, com certeza você conhece, que só vive reclamando. Que se tá quente, se o dia tá quente, tá ruim. Se o dia tá frio, tá ruim. Se tá chovendo, tá ruim. Se o sol tá brilhando, tá ruim. Se ela acordou cedo, tá ruim. Se ela acordou tarde, tá ruim. Nada tá bom pra ela. Nada dá certo. E se você parar para analisar essas pessoas, o comportamento delas é como se fosse uma doença contagiosa, nos contagia. Quanto mais contato com esse tipo de pessoa nós temos, nós somos contaminados com esse tipo de comportamento, com essa incredulidade. Eu tenho certeza que isso influenciou aquele homem, porque Moisés, apesar de ser talvez o maior profeta do povo judeu, ele também era um homem. E quantas vezes, querido, por má influência, às vezes por pessoas que só murmuram, por pessoas que só querem te ver para baixo, nós desanimamos, nós paramos. Nós simplesmente deixamos para lá. Às vezes dentro da igreja mesmo, tem muito mais irmãos na congregação onde você na igreja onde você congrega, que parece que fazem somente criticar ao invés de orar por você.
Parece que somente quer ver o seu mal ao invés de ver a glória de Deus em sua vida. E aí nós desanimamos. E aí muitas vezes nós sucumbimos. Só que eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu querido. Dentro dessa palavra, irmão. É que há muito mais motivos para nós não pararmos. Primeiro, Deus estava com eles e Deus está conosco. Se você analisar o capítulo 3 de Êxodo, o verso 12, Deus fala para Moisés assim: eu serei contigo. Deus era com aquele povo. Deus tinha uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança com você, meu irmão. Deus tem uma aliança contigo, conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Ele não deixa você sucumbir nessa batalha. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus é o que nos faz avançar. Se você analisar, mesmo capítulo 14, dos versículos 1 até o verso 4, Deus tinha dado uma promessa de que eles estariam no outro lado. Falou: olha, acampa na frente do mar, que eu vou envergonhar os egípcios. Ou seja, a palavra de Deus já tinha sido dada. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Guarde isso no teu coração. Moisés poderia simplesmente confiar naquele momento e dizer: não, Deus está conosco e pronto. Só que naquele momento, diante de tantas vozes estranhas, ele simplesmente parou e começou a clamar: ó Deus, ó Deus, ó Deus. E aí Deus diz: olha, agora é momento de avançar. Dize ao povo que marche. Você vai estender o teu bordão. E nós conhecemos. Talvez você tenha parado. Talvez você esteja prostrado. Talvez você esteja se sentindo inútil, imprestável, fraco. Talvez você diz: olha, não tem mais jeito para mim. Aquela fé que eu tinha eu não consigo recuperar mais. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que livrou Israel das mãos dos egípcios, o mesmo Deus que puniu Faraó e os seus cavaleiros, é o mesmo Deus que te livra, é o mesmo Deus que te guarda, é o mesmo Deus que te ama e que tem um plano, um propósito vivo, real, superlativo na sua vida. Oh, queridos, muito mais razão para crermos nós temos do que motivos para murmurar. Irmãos, entregue hoje a sua vida a Jesus. Fala com Deus. Se você está dessa forma, fale com Ele. E soberanamente, sobrenaturalmente, Ele operará no seu coração. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.